Fala galera do AGV Tech! Quem aí lembra dos tempos em que rebobinávamos fitas com uma caneta Bic? Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo pelos aparelhos eletrônicos mais icônicos dos anos 80 e mostrar como eles evoluíram até os dias de hoje. Já deixa o like, se inscreve no canal e bora para essa nostalgia tech. Preparem-se para uma onda de nostalgia pura, porque vamos desenterrar verdadeiras relíquias que marcaram uma geração inteira. Dos sons chiados das fitas cassete à revolução dos pixels nos primeiros consoles, os anos 80 foram um caldeirão de inovações que, de muitas formas, pavimentaram o caminho para a tecnologia que temos hoje em nossas mãos. Apertem os cintos, porque essa jornada vai ser cheia de surpresas, lembranças e, claro, muita tecnologia. Vamos explorar essa evolução juntos, celebrando o passado e admirando o presente. Nos anos 80, a fita cassete era a principal forma de ouvir música. Você gravava suas músicas favoritas direto do rádio e fazia sua playlist manual. Mas olha só a evolução. Hoje temos o streaming, com milhões de músicas no celular, offline, com qualidade absurda e sem precisar rebobinar nada. A fita cassete tinha seu charme, mas a qualidade do som podia não ser perfeita, com aquele chiadinho característico. A limitação de músicas por fita nos ensinava a valorizar cada faixa. Rebobinar e avançar a fita era uma prática constante, e o som característico desse processo é algo que ficou gravado na memória. Então, veio a revolução digital, e com ela, o streaming. Plataformas como Spotify, Apple Music e YouTube Music mudaram completamente o jogo. De repente, não eram mais algumas dezenas de músicas, mas milhões delas, literalmente na palma da nossa mão. A qualidade de som deu um salto gigantesco, com áudio cristalino, sem chiados, e a possibilidade de ouvir offline, em qualquer lugar, a qualquer hora. A transição foi tão impactante que transformou não só como ouvimos música, mas como a descobrimos. A facilidade de acesso é inegável. Com alguns cliques, você tem o universo musical à sua disposição. O Walkman foi o companheiro de bolso de toda uma geração. Hoje, ele foi substituído por smartphones que fazem 1000 coisas, inclusive tocar música. E o mais curioso, o estilo vintage do Walkman ainda influencia o design de fones e apps retrô. O Sony Walkman. Só de ouvir esse nome, muita gente já sente um arrepio de nostalgia. Lançado em 1979, ele dominou os anos 80 como o símbolo máximo da música portátil. De repente, sua trilha sonora pessoal podia te acompanhar em qualquer lugar, no ônibus, na caminhada, andando de skate. Era revolucionário. Avançando no tempo, chegamos aos smartphones. Esses dispositivos multifuncionais que hoje são uma extensão de nós mesmos. Eles não apenas fazem ligações, mas também são nossas câmeras fotográficas, nossos navegadores GPS, nossas janelas para a internet e, claro, nossos tocadores de música. Com aplicativos de streaming ou arquivos MP3 armazenados, temos acesso a bibliotecas musicais vastíssimas, sem a necessidade de carregar fitas ou se preocupar com pilhas. A comparação é quase surreal. O Walkman era dedicado exclusivamente à música. O smartphone é um canivete suíço digital. A qualidade sonora dos smartphones, especialmente com bons fones de ouvido, supera em muito a das fitas cassete. Imagina salvar só uma música num disquete? Pois é, com apenas 1,44 megabytes, ele foi essencial nos anos 80 e 90. Hoje temos pendrives, SSDs com terabytes e armazenamento em nuvem, como Google Drive e iCloud, que cabem o mundo inteiro em um clique. Ah, o disquete! Aquele quadradinho de plástico que parecia tão high-tech nos anos 80 e início dos 90. Quem aí não usou um disquete de 5¼ polegadas, grande e flexível, e depois migrou para o mais moderno de 3,5 polegadas,
com seus gloriosos 1,44 megabytes de capacidade? Era com eles que salvávamos nossos trabalhos escolares, nossos primeiros programas de computador e até mesmo alguns jogos que vinham em múltiplos discos. Avançando um pouco, tivemos os CDs graváveis, que já representaram um salto enorme em capacidade, chegando a 700 megabytes. Depois vieram os DVDs e então a revolução dos pendrives, que tornaram o transporte de dados muito mais prático e com capacidades cada vez maiores. Hoje, vivemos na era dos SSDs, Solid State Drives, e do armazenamento em nuvem. A linha do tempo da evolução do armazenamento é verdadeiramente espantosa. Capítulo 4. Microsystem versus assistentes virtuais. O som da casa conectado. Microsystems eram o centro das festas em casa, rádio, fita, CD, tudo junto. Hoje temos caixas de som Bluetooth, como JBL e Echo Dot, com assistentes como Alexa, que tocam música com um simples comando de voz. Os microsystems dos anos 80 e 90 eram verdadeiros tronos do entretenimento doméstico. Aqueles aparelhos robustos, muitas vezes com luzes piscantes e equalizadores gráficos cheios de botões, eram o sonho de consumo de muita gente. Um típico 3 em 1, com toca-fitas duplo deck para gravar de uma fita para outra. Rádio AM/FM e, nos modelos mais avançados, um CD player. Era o centro das atenções em qualquer sala ou quarto. Agora, olhemos para o cenário atual. Caixas de som, Bluetooth e assistentes virtuais. Pequenas caixas como uma JBL Flip ou uma Amazon Echo Dot podem preencher um ambiente com som de alta qualidade e o melhor, sem fios. A conexão Bluetooth permite que a gente toque música diretamente do celular, tablet ou computador com uma facilidade impressionante. E o que dizer dos assistentes virtuais, como Alexa, Google Assistente ou Siri, integrados a essas caixas? Alexa toque rock dos anos 80. E como mágica, a música começa a tocar. Esses dispositivos não apenas tocam música, mas também controlam outros aparelhos inteligentes da casa, respondem perguntas, criam listas de tarefas e muito mais. A qualidade sonora, mesmo em caixas compactas, muitas vezes surpreende, com graves profundos e agudos cristalinos, resultado de anos de avanço em engenharia acústica. Enquanto o microsystem era uma declaração de presença física, as soluções atuais apostam na discrição, na inteligência e na conectividade sem fio. Capítulo 5. TV de tubo versus Smart TVs. Da caixa mágica à janela para o mundo. As TVs de tubo ocupavam meia sala e tinham no máximo 29 polegadas. Hoje temos Smart TVs finíssimas, com 4K, 8K e acesso direto ao YouTube, Netflix, tudo com controle por voz. Quem não se lembra das TVs de tubo, ou CRTs? Aqueles gigantes que dominavam as salas de estar, pesados, profundos e com telas que, na maioria das vezes, não passavam de 20 e poucas polegadas. Ligar a TV e esperar a imagem aquecer e aparecer era um ritual. O bombril na antena para melhorar o sinal, os canais chiando e a emoção de assistir aos desenhos animados de sábado de manhã ou à novela da noite em família. A TV era o centro do entretenimento doméstico, a janela para o mundo, mesmo que essa janela fosse um tanto limitada em tamanho e resolução. Agora, dê um salto para o presente e contemple as Smart TVs. Finas como um quadro, com telas que vão de 32 a mais de 100 polegadas, resoluções 4K, 8K, tecnologias como OLED e QLED, que oferecem cores vibrantes e contrastes incríveis. Elas não são apenas TVs, são centros de mídia conectados à internet. A experiência de assistir TV foi completamente transformada. Capítulo 6. Relógios digitais versus os smartwatches. Do tempo na mão à vida conectada no pulso. Lembra do Casio com calculadora? Um clássico.
Hoje temos smartwatches que medem batimentos, atendem chamadas, pagam contas e até monitoram o sono. Os relógios digitais dos anos 80 foram uma verdadeira febre. Marcas como Casio se tornaram icônicas, com modelos que iam muito além de simplesmente mostrar as horas. Quem não sonhava em ter um Casio com calculadora, aquele com teclado minúsculo que era o auge da tecnologia de pulso? Ou aqueles com cronômetro, alarme, luzinha para ver no escuro? Eram robustos, cheios de funções futuristas para a época. Agora, olhe para o seu pulso ou para os pulsos ao seu redor. A evolução nos trouxe os smartwatches, dispositivos como o Apple Watch, Samsung Galaxy Watch e tantos outros transformaram completamente o conceito de relógio. Eles ainda mostram as horas, claro, mas essa é apenas uma de suas inúmeras funcionalidades. Conectados aos nossos smartphones, eles se tornam uma extensão poderosa, trazendo notificações, permitindo atender chamadas, responder mensagens, controlar a música e muito mais, tudo diretamente do pulso. Capítulo 7. Consoles. 8 bits versus consoles modernos. Da diversão pixelada à imersão realista. Quem teve um Atari ou NES sabe como era mágico ver aqueles gráficos simples. Hoje temos PlayStation 5, Xbox Series e até realidade virtual com gráficos quase reais. Ah, os consoles de 8 bits. Atari 2600, Nintendo Entertainment System, NES, ou o nosso querido Nintendinho, Master System da Tectoy. Esses nomes evocam uma nostalgia poderosa em quem viveu a era de ouro dos videogames nos anos 80. Os gráficos eram simples, quadradões, com uma paleta de cores limitada, mas a diversão era gigantesca. Jogos como Pac-Man, Space Invaders, Super Mario Bros., Alex Kidd e Miracle World nos transportavam para universos mágicos com controles que tinham no máximo 2 ou 3 botões. A experiência de jogar era um evento. Reunir os amigos em casa, soprar o cartucho para funcionar, a expectativa ao ligar o console e ver aqueles pixels coloridos ganhando vida na tela da TV de tubo. Agora, vamos para o presente. PlayStation 5, Xbox Series X S, Nintendo Switch e a imersão da realidade virtual, VR. O salto é de tirar o fôlego. Os gráficos são fotorrealistas, com texturas detalhadas, iluminação dinâmica e mundos abertos vastos e complexos que parecem quase reais. E aí, bateu a nostalgia? A tecnologia evoluiu muito, mas os anos 80 deixaram uma marca eterna no coração dos apaixonados por eletrônicos. Comenta aqui qual aparelho você teve ou ainda tem guardado em casa. Que viagem incrível, não é mesmo? Relembrar esses aparelhos icônicos dos anos 80 e ver o quanto eles evoluíram até os dias de hoje é uma prova do ritmo alucinante da inovação tecnológica. Cada um desses gadgets, do Walkman à TV de tubo, do disquete ao Atari, não era apenas um objeto, mas uma porta de entrada para novas experiências, novas formas de entretenimento e comunicação. Eles moldaram uma geração e, de certa forma, plantaram as sementes para as maravilhas tecnológicas que desfrutamos atualmente. Fala galera, seja bem-vindo ao canal AGV Tech. Hoje é dia de nostalgia pesada. Vamos voltar no tempo e lembrar dos lendários fliperamas, as verdadeiras arenas dos gamers raiz. Já deixa seu like, se inscreve no canal e prepara a ficha, porque a viagem vai começar. Para quem viveu essa época, só de ouvir a palavra fliperama já bate aquela saudade gostosa, né? Aquele barulho caótico e maravilhoso de várias máquinas soando ao mesmo tempo, a galera se aglomerando para ver uma partida disputada, o cheiro característico de eletrônico e, às vezes, até de lanche da lanchonete do lado. Era um universo à parte,
um ponto de encontro sagrado onde a gente gastava toda a nossa mesada em fichas, buscando não só diversão, mas também o respeito da galera ao colocar nossas iniciais no topo do ranking. Era lá que as lendas nasciam e as rivalidades mais épicas eram travadas, joystick com joystick. Vamos relembrar alguns dos jogos que definiram uma geração e que até hoje fazem nosso coração bater mais forte. Então, se você é dessa época, ou tem curiosidade de saber como era, cola comigo que essa jornada vai ser inesquecível. Pega sua ficha imaginária, porque a gente vai detonar. A. Street Fighter 2. Falar de fliperama sem mencionar essa lenda é simplesmente impossível. Esse jogo não foi só um sucesso, ele foi um fenômeno cultural que transformou os arcades para sempre. Lembro como se fosse hoje quando vi aquela tela de seleção de personagens pela primeira vez, com lutadores do mundo todo. Era uma revolução. A Capcom simplesmente redefiniu o gênero de jogos de luta, criando uma fórmula que seria copiada e reverenciada por décadas. Aquele chamado The World Warrior não era à toa. O jogo nos levava para uma competição global sem sair do nosso bairro. E os personagens? Cada um era um universo à parte. Tinha o Ryu, com seu kimono branco e a busca incessante pela verdadeira força, soltando Hadoukens que ecoavam pelo fliperama. Seu eterno rival, Ken Masters, com seu estilo mais chamativo, e Shoryukens flamejantes. E quem não se apaixonou pela Chun-Li, a primeira grande lutadora feminina dos games, com seus chutes rápidos e o icônico Spinning Bird Kick? A gente passava horas tentando dominar os golpes especiais, os combos, e cada vitória era comemorada como um título mundial. Era comum ver uma rodinha se formar em volta da máquina quando dois jogadores bons estavam se enfrentando. A atmosfera que Street Fighter 2 criava era eletrizante. Aquele som característico dos golpes, as vozes dos personagens gritando seus ataques, a música tema de cada cenário, tudo contribuía para uma imersão total. Lembro da galera gritando Hadouken, Shoryuken, Tiger Uppercut, junto com os personagens. Era mais do que um jogo, era um evento social. A gente fazia fila para jogar, e quem perdia dava lugar para o próximo, mas ficava ali, assistindo, aprendendo, torcendo. Era uma verdadeira escola de luta virtual, onde a estratégia e os reflexos rápidos eram essenciais. A popularidade era tanta que não demorou para surgirem as versões atualizadas, como a Champion Edition, que permitia jogar com os chefes e trazia os confrontos entre personagens iguais, o que era um pedido massivo da comunidade. Depois veio Hyper Fighting, acelerando o jogo e adicionando novos golpes, deixando tudo ainda mais frenético. Cada nova versão era um motivo para voltar correndo para o fliperama e gastar mais algumas fichas. A gente queria dominar cada nuance, cada novo truque, cada nova possibilidade que o jogo oferecia. Era uma febre que não tinha fim. Se Street Fighter C2 era o rei técnico e carismático, Mortal Kombat chegou chutando a porta, com uma proposta ousada e visceral que abalou as estruturas dos fliperamas e dos lares mais conservadores. Eu lembro da primeira vez que vi aqueles gráficos digitalizados. Eram atores reais transformados em lutadores. Aquilo era de outro mundo em termos de realismo para a época. A Midway não estava para brincadeira e queria chocar, e conseguiu. O impacto visual era imediato, fazendo todos os outros jogos parecerem um pouco mais infantis, pelo menos à primeira vista. E o que dizer dos Fatalities? Ah, os Fatalities! Eles eram o assunto proibido, e ao mesmo tempo, o maior atrativo do jogo. Aquelas finalizações brutais, com sangue jorrando e cabeças rolando, eram o terror dos pais e a glória da molecada. Quem não lembra da tensão no final da luta, quando a tela escurecia e a voz cavernosa anunciava Finish Him ou Finish Her? A gente se aglomerava para ver se o vencedor sabia o código secreto para executar um Fatality. Era quase um ritual, uma recompensa sangrenta pela vitória. A controvérsia em torno de Mortal Kombat foi gigantesca.
jornais e programas de TV falavam sobre a violência nos games, e MK estava sempre no centro dessa discussão. Isso, claro, só aumentava a curiosidade e a vontade da galera de jogar. Era o fruto proibido, o jogo que seus pais não queriam que você jogasse, e isso o tornava ainda mais legal aos nossos olhos de adolescente rebelde. A gente trocava listas de fatalities como se fossem segredos de estado, sussurrando as combinações de botões nos corredores da escola ou no próprio fliperama. Os personagens também eram incrivelmente marcantes, cada um com sua história sombria e golpes únicos. Depois do boom de Street Fighter e Mortal Kombat, parecia que o gênero de luta já tinha seus reis definidos. Mas aí veio a SNK e mostrou que ainda havia muito espaço para a inovação, e principalmente para conquistar o coração dos jogadores de uma forma diferente. The King of Fighters, ou KOF para os íntimos, não era só mais um jogo de luta, era uma celebração dos universos da SNK, trazendo personagens de Fatal Fury, Art of Fighting e Psycho Soldier, além de criar novos heróis e vilões icônicos. E que febre se tornou, especialmente aqui no Brasil. A grande sacada de KOF foi o sistema de batalha de trios, o famoso 3 versus 3. Isso adicionava uma camada estratégica completamente nova. Não bastava ser bom com um personagem, você precisava montar um time equilibrado, pensar na ordem em que seus lutadores entrariam na batalha e saber como aproveitar as sinergias entre eles. Era quase um xadrez da porradaria. Essa mecânica de times permitia uma variedade imensa de combinações e estilos de jogo, o que mantinha o game sempre fresco e desafiador. A gente passava horas discutindo qual era o melhor time, qual personagem era apelão. O estilo visual da SNK também era um show à parte. Os sprites eram grandes, detalhados, com animações fluidas e cheias de personalidade. Os cenários eram vibrantes e cheios de vida, muitas vezes com participações especiais de outros personagens da empresa. E a trilha sonora? Simplesmente épica. Cada time, cada personagem importante, tinha temas musicais que ficavam na cabeça e aumentavam a adrenalina das lutas. KOF tinha uma identidade visual e sonora muito forte, que o diferenciava e o tornava instantaneamente reconhecível. Aqui no Brasil, KOF virou uma verdadeira paixão nacional nos fliperamas, especialmente as versões 97 e 98, que são consideradas por muitos como o auge da série. Lembro das máquinas de KOF sempre rodeadas de gente, com campeonatos improvisados rolando a todo momento. A rivalidade entre jogadores era intensa, mas também havia um forte senso de comunidade. A galera se ajudava, trocava dicas de combos, de estratégias para vencer aquele chefe final apelão, o temível Rugal ou o Orochi. Se os jogos de luta dominavam uma parte dos fliperamas, havia outro gênero que sempre garantia diversão imediata e muita gritaria: os run and gun. E no topo dessa montanha de balas e explosões estava a série Metal Slug. Ah, que jogo maravilhoso! Desde o primeiro contato visual, Metal Slug já te conquistava com sua arte pixelada absurdamente detalhada e suas animações incrivelmente fluidas. Era um espetáculo para os olhos. Cada tela parecia uma obra de arte em movimento, cheia de pequenos detalhes e muito carisma. A jogabilidade era simples de pegar, mas difícil de largar. Corra, atire em tudo que se move. Resgate prisioneiros de guerra, que te davam itens ou armas, e tente sobreviver até o final da fase. Mas essa simplicidade escondia uma ação frenética e constante. Eram inimigos pipocando de todos os lados, tanques, helicópteros, soldados malucos e muitas explosões. A sensação de poder ao pegar uma Heavy Machine Gun ou o Shotgun era indescritível. E o melhor, dava para jogar de dupla, o que tornava a experiência ainda mais caótica e divertida. O que realmente diferenciava Metal Slug, além da sua beleza gráfica, era o seu senso de humor peculiar.
As animações dos personagens e dos inimigos eram hilárias. Seu personagem engordando ao pegar muita comida, os soldados inimigos com suas reações exageradas, os prisioneiros de guerra fazendo poses engraçadas ao serem salvos. Esse toque cômico, misturado com a ação desenfreada, criava uma atmosfera única. Era um jogo que não se levava totalmente a sério, e isso era parte do seu charme irresistível. E como esquecer dos slugs? Os veículos que davam nome à série eram um show à parte. O clássico tanque Metal Slug, com seu canhão poderoso, e a metralhadora Vulcan, era o sonho de consumo de todo jogador. Mas a série foi além, trazendo aviões, submarinos, mechas e até camelos e elefantes equipados com armamento pesado. Cada veículo oferecia uma nova forma de destruir os inimigos e adicionava uma camada extra de variedade e diversão às missões. E para fechar nossa lista de hoje com chave de ouro, vamos falar de um beat 'em up que marcou época pela sua temática inusitada e diversão garantida: Cadillacs and Dinosaurs. Só pelo nome você já sabia que vinha coisa boa por aí. Desenvolvido pela gigante Capcom, esse jogo misturava um futuro pós-apocalíptico, carrões estilosos, gangues de malfeitores e, claro, dinossauros. Uma combinação que tinha tudo para dar certo, e deu muito certo nos fliperamas do mundo todo. Baseado em uma história em quadrinhos chamada Genozoic Tales, o jogo nos apresentava a um mundo onde a humanidade e os dinossauros coexistiam de forma nem sempre pacífica. E era aí que entravam nossos heróis: Jack Tenhack, o mecânico fortão; Hannah Dundee, a cientista e diplomata ágil; Mustafa Cairo, o engenheiro rápido e estiloso; e Mess Obradovich, o gigante gentil com uma força descomunal. Cada um com seus próprios golpes, atributos e estilo de jogo, garantindo que a galera encontrasse seu favorito. Eu sempre gostava de jogar com o Mustafa, com seus chutes aéreos. A jogabilidade era o puro creme do beat'em up da Capcom, controles responsivos, combos satisfatórios, uma variedade de inimigos para descer a porrada e a possibilidade de pegar armas pelo cenário, como facas, porretes e até bazucas. A sensação de limpar a tela de capangas era incrivelmente prazerosa. E o jogo permitia até 3 jogadores simultâneos, o que transformava cada partida em uma verdadeira festa da destruição cooperativa. Chamar os amigos para fechar Cadillacs and Dinosaurs era programa certo no fim de semana. Um dos grandes diferenciais, e que fazia jus ao nome, eram as fases em que a gente podia dirigir o Cadillac vermelho clássico do Jack. Eram momentos de pura adrenalina, atropelando inimigos e desviando de obstáculos, que quebravam um pouco o ritmo da pancadaria tradicional e adicionavam uma camada extra de diversão e imersão. Era como estar dentro de um filme de ação interativo, com uma trilha sonora empolgante, embalando a perseguição. Esses momentos eram sempre muito aguardados durante a jogatina. E os dinossauros? Eles não eram apenas parte do cenário. Muitos deles eram inimigos formidáveis ou obstáculos perigosos. Desde os Velociraptors ágeis e traiçoeiros, até o gigantesco T-Rex, que aparecia para causar o caos. E aí? Qual jogo de fliperama marcou sua infância? Qual você mais jogava com a galera? Comenta aqui embaixo e compartilha esse vídeo com aquele amigo que vivia no flipper. Ufa! Que viagem no tempo incrível, pessoal! Relembrar esses gigantes dos fliperamas é sempre uma emoção muito grande para mim. Cada um desses jogos tem um lugarzinho especial na minha memória e, tenho certeza, na de muitos de vocês também. Os fliperamas foram muito mais do que simples locais de jogo. Foram escolas de vida, pontos de encontro, palcos de grandes amizades e rivalidades saudáveis. A atmosfera, os sons, a competição, tudo isso faz parte de uma época dourada que a gente carrega com carinho no coração.
Olá pessoal, aqui é Adriano Garcia, do AGV Tech, e sejam muito bem-vindos de volta ao nosso cantinho da nostalgia. Hoje, a gente vai embarcar numa verdadeira máquina do tempo, direto para uma época mágica, cheia de luzes neon, sons eletrônicos inconfundíveis e uma energia que contagiava a todos. Uma época em que a maior preocupação era juntar moedas suficientes para mais uma ficha, para mais uma tentativa de bater aquele recorde, ou simplesmente para ver o que acontecia na próxima fase. Preparem-se, porque a viagem vai ser emocionante e cheia de lembranças incríveis. Você lembra do barulho das fichas caindo, da fila no fliperama e da adrenalina a cada fase? Daquela sensação única de estar rodeado por outros jogadores, todos imersos em seus próprios universos digitais, compartilhando a emoção de cada vitória e a frustração de cada game over? Era mais do que apenas jogar. Era um evento social, um ponto de encontro, um lugar onde a magia acontecia. Eram os fliperamas, os templos sagrados da nossa juventude gamer, onde cada gabinete contava uma história e prometia uma aventura diferente. Hoje vamos relembrar os 10 melhores jogos de arcade dos anos 80 e ainda trazer alguns extras que mudaram a história dos games no final da década. Aqueles títulos que não apenas nos divertiram por horas a fio, mas que também definiram gêneros, introduziram mecânicas inovadoras e se tornaram verdadeiros ícones culturais. Então, se você, assim como eu, sente uma saudade imensa dessa época dourada, já deixa o like e se inscreve no canal para mais conteúdo nostálgico como esse. Vamos nessa! Abrindo nossa lista com chave de ouro, ou melhor, com uma explosão de bolhas coloridas, temos o inesquecível Bubble Bobble, lançado pela Taito em 1986. Quem não se lembra dos adoráveis dinossaurinhos Bub e Bob? A missão era simples, mas incrivelmente viciante: prender os inimigos em bolhas e depois estourá-las. Parece fácil, né? Mas a cada uma das 100 fases, o desafio aumentava, exigindo não só habilidade, mas também muita estratégia, especialmente no modo cooperativo. A alegria de completar uma fase difícil com um amigo era incomparável. A genialidade de Bubble Bobble estava em sua simplicidade aparente, que escondia uma profundidade surpreendente. Havia itens especiais que apareciam, como os doces que aumentavam a velocidade ou o alcance das bolhas, e as famosas letras que, se coletadas para formar a palavra Extend, garantiam vidas extras. E quem não se recorda da música tema? Absolutamente contagiante, ela grudava na cabeça e se tornava a trilha sonora das nossas tardes no fliperama. Em segundo lugar, pisando fundo no acelerador, temos OutRun, a obra-prima da Sega lançada em 1986. Este não era apenas um jogo de corrida, era uma experiência sensorial completa. Sentar no gabinete, muitas vezes com um volante que tremia e até mesmo se movia, com a namorada loira no banco do carona, e aquela trilha sonora icônica da banda SST Band, Magical Sound Shower, Splash Wave, Passing Breeze, era como ser transportado para uma viagem de verão pela Europa. A sensação de liberdade era palpável, e a cada bifurcação na estrada, um novo cenário deslumbrante se revelava. O objetivo não era competir contra outros carros diretamente, mas sim correr contra o tempo, escolhendo seu próprio caminho através de um mapa ramificado que levava a diferentes finais. A Ferrari Testarossa conversível vermelha se tornou um ícone, sinônimo de velocidade, estilo e aventura. A jogabilidade era fluida e responsiva, exigindo precisão nas curvas e ultrapassagens para não perder segundos preciosos. OutRun se destacou não apenas pelos gráficos impressionantes para a época, mas também pela sua atmosfera única. Agora, vamos para o espaço sideral com Galaga, lançado pela Namco em 1981. Como sucessor espiritual do já popular Galaxian,
Galaga elevou o gênero de Fixed Shooter a um novo patamar de intensidade e estratégia. A premissa era defender sua nave de ondas de inimigos alienígenas que mergulhavam em formações complexas, atirando projéteis implacáveis. A tensão era constante, e cada vida era preciosa, pois o bombardeio inimigo não dava trégua. Uma das mecânicas mais inovadoras e memoráveis de Galaga era o Tractor Beam, utilizado por alguns inimigos do tipo Boss Galaga. Se sua nave fosse capturada por esse raio, você a perdia temporariamente, mas havia uma chance de recuperá-la, formando um Dual Fighter com o dobro do poder de fogo. Em nossa quarta posição, temos um jogo que transformou uma tarefa aparentemente simples em um desafio de roer as unhas. Frogger, lançado pela Konami em 1981 e distribuído pela Sega Gremlin na América. A missão? Ajudar um sapinho a atravessar uma rodovia movimentada e um rio cheio de perigos para chegar em segurança ao seu lar do outro lado. Parece fácil, mas quem jogou sabe que cada pulo precisava ser calculado com precisão milimétrica para não virar panqueca no asfalto ou comida de jacaré. A tela de Frogger era dividida em duas partes distintas. A primeira, uma estrada caótica com carros, caminhões e ônibus passando em velocidades variadas. Era preciso ter um timing perfeito para pular entre as faixas sem ser atropelado. A segunda parte era o rio, onde o desafio mudava. Aqui, era preciso pular sobre troncos de madeira flutuantes e costas de tartarugas, que às vezes submergiam traiçoeiramente, para alcançar um dos 5 lares disponíveis, e cuidado com os jacarés e as cobras. Chegamos ao meio da nossa lista com um verdadeiro peso pesado, um jogo que não apenas definiu um gênero, mas também apresentou ao mundo 2 dos personagens mais icônicos da história dos videogames, Donkey Kong, da Nintendo, lançado em 1981. Neste clássico, os jogadores controlavam o bravo Jumpman, que mais tarde seria conhecido como Mario, em sua missão para resgatar a donzela em perigo, Pauline, das garras do gorila gigante Donkey Kong, que a mantinha no topo de uma estrutura de construção. A jogabilidade de Donkey Kong era inovadora para a época, introduzindo o conceito de plataformas e a habilidade de pular sobre obstáculos e inimigos. Cada uma das 4 fases únicas apresentava desafios diferentes: barris rolando, bolas de fogo saltitantes, esteiras rolantes e elevadores traiçoeiros. Jumpman também podia usar um martelo por tempo limitado para destruir os obstáculos, adicionando um elemento de estratégia e poder temporário. A sensação de perigo era constante, com Donkey Kong no topo da tela, zombando e dificultando a subida do herói. Donkey Kong foi um divisor de águas, estabelecendo a Nintendo como uma força importante na indústria de arcades. Entrando no ringue em nossa 6ª posição, temos o jogo que deu o primeiro soco para o que se tornaria um dos gêneros mais populares dos arcades Street Fighter, lançado pela Capcom em 1987. Embora ofuscado pela sua sequência lendária, o Street Fighter original foi um marco importante, introduzindo conceitos que seriam a base para todos os jogos de luta que vieram depois. Controlando Ryu, ou Ken, para o segundo jogador, os jogadores viajavam pelo mundo para enfrentar 10 oponentes de diferentes estilos de luta. Uma das características mais distintas do Street Fighter original era seu gabinete, que frequentemente apresentava 2 grandes botões pneumáticos sensíveis à pressão para socos e chutes. A força do golpe dependia da força com que o jogador pressionava o botão. Na prática, isso muitas vezes resultava em jogadores esmurrando os botões com toda a força, e não era raro encontrar máquinas com esses controles danificados. Apesar disso, a ideia de golpes com intensidades variáveis era inovadora e adicionava uma camada de profundidade ao combate. Na 7ª posição, temos um jogo que definiu o gênero Beat 'em Up e nos ensinou o poder da cooperação e do golpe de cotovelada Double Dragon,
da Technos Japan, lançado em 1987. Assumindo o papel dos irmãos artistas marciais Billy e Jimmy Lee, os jogadores partiam em uma missão para resgatar Marion, namorada de Billy, que foi sequestrada pela violenta gangue Black Warriors. A jornada nos levava por ruas perigosas, fábricas abandonadas e esconderijos sombrios, enfrentando hordas de inimigos. Double Dragon popularizou o modo cooperativo para 2 jogadores em beat'em ups, permitindo que amigos unissem forças para limpar as ruas. A variedade de golpes era impressionante para a época. Socos, chutes, voadoras, agarrões, joelhadas e, claro, a icônica cotovelada para trás, que era uma ferramenta essencial para lidar com inimigos sorrateiros. Além disso, era possível pegar armas dos inimigos ou do cenário, como facas, tacos de beisebol, chicotes e até dinamite, adicionando mais variedade e estratégia ao combate. Os inimigos eram memoráveis, desde os capangas básicos como Williams e Hopper, até os brutamontes como Abobo, que impunha respeito com seu tamanho e força. Chegando com força total na 8ª posição, temos Final Fight, da Capcom, lançado em 1989. Se Double Dragon estabeleceu as bases do beat-em up, Final Fight o aperfeiçoou e o levou a um novo nível de intensidade e polimento gráfico. A história era clássica. A cidade de Metro City está dominada pela gangue Mad Gear, que sequestra Jessica, filha do prefeito Mike Hagar. Hagar, um ex-lutador profissional, se une a Cody, namorado de Jessica, e Guy, amigo de Cody e mestre em ninjutsu, para resgatá-la e limpar a cidade. O que imediatamente chamava a atenção em Final Fight eram seus sprites enormes e detalhados, e a animação fluida dos personagens. Cada um dos 3 heróis jogáveis, Hagar, o forte e lento, Cody, o equilibrado, e Guy, o rápido e ágil, possuía um conjunto único de golpes e um estilo de luta distinto, oferecendo diferentes abordagens para o combate e incentivando os jogadores a experimentarem todos eles. A sensação de impacto dos golpes era visceral, com efeitos sonoros satisfatórios e inimigos voando pela tela. Em nossa penúltima posição, mas certamente um dos mais importantes de todos os tempos, temos o fenômeno cultural chamado Pac-Man, lançado pela Namco em 1980. Quem poderia imaginar que um círculo amarelo com uma boca, comendo pastilhas em um labirinto enquanto foge de 4 fantasmas coloridos, se tornaria um dos jogos mais reconhecidos e influentes da história? Pac-Man era simples de entender, mas incrivelmente difícil de dominar, e sua jogabilidade viciante capturou a imaginação de milhões de pessoas ao redor do globo. A premissa era elegantemente simples: guiar Pac-Man pelo labirinto, comendo todas as Pac-Dots para avançar de fase, enquanto evita os fantasmas Blinky, Pinky, Inky e Clyde. Cada fantasma tinha sua própria personalidade e padrão de movimento, o que adicionava uma camada de estratégia ao jogo. A grande virada acontecia ao comer uma Power Pellet, que temporariamente tornava os fantasmas azuis e vulneráveis, permitindo que Pac-Man os devorasse para ganhar pontos extras. Essa inversão de papéis era emocionante e crucial para a sobrevivência. E no topo da nossa lista, o jogo que, para muitos, é o marco zero da era de ouro dos arcades, Space Invaders, lançado pela Taito em 1978. Embora tecnicamente do final dos anos 70, seu impacto colossal se estendeu por toda a década de 80 e além, definindo o gênero shooting up e causando uma verdadeira revolução cultural e tecnológica. A premissa era simples: controlar um canhão laser na parte inferior da tela, movendo-o horizontalmente para destruir fileiras de alienígenas que avançavam implacavelmente em direção à Terra. O que tornava Space Invaders tão hipnótico e viciante era a sensação crescente de urgência. À medida que o jogador destruía os invasores, os restantes aceleravam seus movimentos e sua descida,
acompanhados por uma trilha sonora minimalista, mas incrivelmente eficaz. Um som de 4 notas que também acelerava, imitando um batimento cardíaco cada vez mais rápido. Essa combinação de elementos visuais e sonoros criava uma tensão palpável, mantendo os jogadores na ponta de seus assentos, desesperados para impedir a invasão. O jogo também introduziu conceitos que se tornariam padrões na indústria, como a ideia de múltiplas vidas, a obtenção de pontuações altas, high scores, que incentivavam a competição e o uso de barreiras defensivas que se deterioravam com os tiros inimigos e do jogador. Ufa! Que viagem nostálgica incrível, pessoal! Relembrar esses 10 gigantes dos arcades dos anos 80 realmente traz de volta tantas memórias, tantas fichas gastas e tanta diversão. Cada um desses jogos, à sua maneira, contribuiu para moldar a indústria dos games como a conhecemos hoje, introduzindo mecânicas, personagens e universos que se tornaram eternos. Desde a fofura estratégica de Bubble Bobble até a tensão espacial de Space Invaders, foi uma década de ouro para a criatividade e inovação nos fliperamas. Espero que vocês tenham curtido essa jornada tanto quanto eu. Agora, para fechar com chave de ouro, vamos falar de 3 jogos que chegaram no finalzinho dos anos 80 e início dos 90 e mudaram tudo. Esses títulos pegaram o legado construído por esses pioneiros e o elevaram a um novo patamar, especialmente um certo jogo de luta que revolucionou completamente o gênero e causou filas gigantescas nos fliperamas, além de outros que refinaram a fórmula dos beat-em ups e dos jogos de plataforma de maneiras surpreendentes. Mas isso, claro, é assunto para um próximo vídeo, porque a história dos games é rica demais para um episódio só. E aí, galera? Hoje a gente vai embarcar numa máquina do tempo e voltar para os anos 2000, uma época sem smartphones, sem internet rápida em casa, mas com um lugar mágico, a Lan House. Era o ponto de encontro da galera, um oásis digital no meio do deserto offline. As Lan Houses eram mais do que lugares com computadores. Eram espaços de comunidade, competição e, claro, muita zoeira. Se você viveu essa época, prepare-se para uma onda de nostalgia. E se você é da geração smartphone, prepare-se para conhecer um pouco da história da internet no Brasil. Nos anos 2000, a internet ainda engatinhava no Brasil. Ter um computador em casa era um luxo para poucos. Foi nesse cenário que as Lan Houses surgiram, como uma solução para quem queria navegar na web, jogar online com os amigos ou simplesmente usar um computador. Preparem-se para uma aventura nostálgica pela era de ouro das Lan Houses. Imagine um lugar cheio de computadores conectados em rede, onde você podia jogar Counter-Strike, Ragnarok ou Tibia com os amigos, lado a lado. Era um turbilhão de emoções, gritos de guerra, risadas e, às vezes, algumas lágrimas de frustração. As Lan Houses eram como portais para um mundo novo, onde a velocidade da internet era medida em kilobytes e a emoção era garantida. Elas ofereciam acesso a jogos online, programas de edição, softwares de design e muito mais. Para muitos, era o primeiro contato com o mundo digital. E não era só sobre os jogos, não. Era sobre a experiência de estar em comunidade, de compartilhar a tela com os amigos, de torcer junto e de vibrar a cada vitória, ou xingar a cada derrota. As Lan Houses eram um caldeirão cultural, onde pessoas de diferentes idades, estilos e classes sociais se encontravam em um só lugar. Eram verdadeiros pontos de encontro, onde amizades eram formadas, rivalidades eram alimentadas e histórias épicas eram escritas. Entrar em uma Lan House era como entrar em outro mundo. O cheiro de salgadinho no ar,
O zumbido dos coolers dos computadores, a luz azulada das telas e o som frenético dos jogos criavam uma atmosfera única. A primeira missão era encontrar uma máquina livre, de preferência perto dos amigos. Depois, era hora de fazer o login, geralmente com um nome de usuário bizarro e uma senha super criativa, e torcer para que o computador não estivesse lento. Com o computador ligado, a aventura começava. Era hora de escolher o jogo. Counter-Strike para os competitivos, Ragnarok para os aventureiros, Tibia para os persistentes. As opções eram infinitas, assim como as possibilidades de diversão. E entre uma partida e outra sempre rolava aquele lanche básico, salgadinho, refrigerante e, claro, muito café para aguentar as madrugadas de jogatina. Ah, as LAN houses! Saudades daquela época. Se você frequentou LAN houses nos anos 2000, com certeza já passou horas a fio em frente a jogos como Counter-Strike, Ragnarok e Tibia. Eram os verdadeiros campeões do pixel, que dominavam as telas e os corações dos jogadores. Counter-Strike era o jogo de tiro em primeira pessoa que colocava terroristas contra policiais em mapas icônicos como Dust 2 e Inferno. Era adrenalina pura, com direito a muitos tiros, bombas e estratégias mirabolantes. Ragnarok, com seus gráficos fofinhos e jogabilidade viciante, era o lugar perfeito para fazer amigos, upar seus personagens e derrotar monstros. E não podemos esquecer de Tibia, o RPG online que testava a paciência e a persistência dos jogadores. Passar horas upando seu personagem, explorando masmorras e enfrentando monstros era a rotina de muitos aventureiros digitais. LAN houses. Quem nunca passou por perrengues homéricos nesses templos da internet discada? Tinha de tudo, desde a clássica queda de conexão no meio da partida decisiva até o computador que simplesmente reiniciava do nada. E quando a internet estava lenta, era o caos. As páginas demoravam uma eternidade para carregar. Os downloads eram uma verdadeira odisseia e jogar online era um exercício de paciência. Mas, no meio de tantos problemas técnicos, o que não faltava era história engraçada para contar. Lembra daquele amigo que esquecia de salvar o jogo e perdia todo o progresso? Ou daquela vez que alguém derrubou o refrigerante no teclado e quase causou um curto-circuito? As LAN houses eram verdadeiras escolas da vida, onde aprendíamos a lidar com a frustração, a resolver problemas de forma nem sempre convencional e, acima de tudo, a dar boas risadas. A queda das LAN houses. Com o passar dos anos, a tecnologia avançou, a internet se popularizou e os preços dos computadores caíram. Cada vez mais pessoas podiam ter acesso à internet banda larga em casa, o que diminuiu a necessidade de frequentar as LAN houses. Os jogos online também evoluíram, novos gêneros surgiram, consoles se conectaram à internet e plataformas digitais como a Steam facilitaram a compra e o download de jogos. As LAN houses, que antes eram sinônimo de modernidade e conexão, foram, aos poucos, se tornando obsoletas. Muitas fecharam as portas, enquanto outras se adaptaram, oferecendo novos serviços como impressão de documentos, cursos de informática e aluguel de computadores por hora. O fim da era das LAN houses marcou o fim de um ciclo na história da internet no Brasil. Mas as lembranças, as amizades e as histórias épicas que vivemos nesses espaços continuarão vivas em nossas memórias. A influência das LAN houses. Apesar do declínio, as LAN houses deixaram um legado importante na cultura digital brasileira. Foram elas que democratizaram o acesso à internet para milhares de pessoas, permitindo que elas experimentassem o mundo digital, se conectassem com outras pessoas e desfrutassem de jogos online. As LAN houses também foram importantes para o desenvolvimento do cenário competitivo de jogos no Brasil. Foi nesses espaços que muitos jogadores profissionais deram seus primeiros passos, competindo em campeonatos amadores e aprimorando suas habilidades. Além disso,
As LAN houses criaram um senso de comunidade entre os jogadores. Eram espaços onde as pessoas se encontravam para compartilhar sua paixão por jogos, trocar dicas, fazer amizades e viver experiências únicas. O legado das LAN houses é a prova de que, mesmo em um mundo cada vez mais digital, a necessidade de conexão humana e de espaços de convívio permanece forte. E aí, galera? Que tal relembrarmos juntos os bons tempos das LAN houses? Compartilhe nos comentários suas histórias, seus jogos favoritos e os momentos mais épicos que você viveu nesses espaços mágicos. Lembra daquela vez que você virou o jogo no último segundo? Ou daquela LAN house que tinha o melhor salgado da cidade? Compartilhe suas experiências e vamos reviver juntos a nostalgia da era de ouro das LAN houses. A próxima vez que você se conectar à internet, lembre-se da época em que era preciso ir até uma LAN house para acessar o mundo digital. E quem sabe, sinta um pouquinho de saudade daquela era mágica. E aí, fãs de nostalgia? Lembram dos anos 80? Pensem em cores neon, polainas e músicas incríveis. Mas para muitos de nós, os anos 80 significaram algo realmente especial: o Atari 2600. Ele não era apenas um videogame, era um portal para mundos fantásticos, aventuras emocionantes e diversão sem fim. Preparem-se para uma viagem no túnel do tempo. O Atari 2600 não era só sobre jogos. Era sobre reunir amigos e familiares. Dividíamos os joysticks, torcíamos uns pelos outros e criávamos memórias para a vida toda. Era uma época mais simples, onde a imaginação corria solta e cada pixel guardava a promessa de uma aventura. Lembram da emoção de assoprar o cartucho para fazê-lo funcionar? Ou a frustração daquela fase impossível? Bons tempos, meus amigos. Então, apertem os cintos, peguem seus joysticks ou seus teclados e vamos mergulhar no mundo do Atari 2600. O ano era 1977. O mundo era um lugar diferente. A discoteca reinava e os videogames domésticos estavam apenas começando a decolar. Foi aí que a Atari lançou o Video Computer System, mais tarde conhecido como Atari 2600. Foi uma revolução. Com seu design em madeira e controles simples, o Atari 2600 não parecia grande coisa, mas dentro daquela caixa despretensiosa estava o poder de transportar os jogadores para mundos novos e emocionantes. Jogos como Combat, Asteroids e Missile Command se tornaram clássicos instantâneos. O Atari 2600 não foi o primeiro console de videogame doméstico, mas foi o que conquistou a imaginação do mundo. Ele trouxe jogos com qualidade de fliperama para nossas salas de estar e mudou para sempre a forma como jogamos. Logo, Atari se tornou um nome familiar, sinônimo de videogame. O 2600 abriu caminho para uma revolução nos jogos, e sua influência ainda pode ser sentida hoje. Ao redor do globo, a febre do Atari 2600 se espalhou, chegando às praias ensolaradas do Brasil no início dos anos 80. Os brasileiros, conhecidos por seu amor à diversão e aos jogos, abraçaram o Atari de braços abertos. Era mais do que um console de videogame, se tornou um fenômeno cultural. O Atari reunia famílias e amigos nas casas brasileiras. Crianças passavam horas lutando contra alienígenas no Space Invaders ou navegando no labirinto do Pac-Man. Campeonatos surgiram, e o espírito competitivo era acirrado. Era tipo um campeonato de futebol de várzea, só que com joystick na mão. Mas o apelo do Atari ia além do entretenimento. Para muitos brasileiros, era uma janela para o mundo, um vislumbre do universo emocionante da tecnologia e da cultura pop que estava varrendo o planeta. O Atari 2600 deixou uma marca inegável na cultura brasileira.
Ele acendeu uma paixão por videogames que continua a queimar intensamente até hoje, abrindo caminho para um cenário de jogos próspero no Brasil. Agora, vamos falar sobre os jogos. Jogos que cativaram nossa imaginação e nos mantiveram grudados nas telas por horas a fio. Quem poderia esquecer a emoção de guiar o Pac-Man pelo labirinto, devorando pastilhas e evitando aqueles fantasminhas irritantes? Ou a adrenalina de defender a Terra de ondas e mais ondas de invasores alienígenas no Space Invaders? E tinha também o Pitfall, onde nos balançávamos em cipós e desviávamos de jacarés em uma corrida contra o tempo, e River Raid, onde pilotávamos nosso jato de combate por canyons perigosos, explodindo helicópteros inimigos do céu. Esses jogos não eram apenas entretenimento pixelado, eram desafios a serem superados, aventuras a serem vividas e histórias a serem experimentadas. Por alguns instantes, o tempo parava. Era como se o mundo lá fora desaparecesse e só existisse aquele universo de pixels e sonhos. A tela da TV ganhando vida com cores vibrantes, iluminando a sala e nossos olhos curiosos. Cada pixel parecia uma janela para infinitas possibilidades, e cada cor, um convite para a aventura. Uma música cativante te transportando para outro mundo. As trilhas sonoras inesquecíveis ecoavam na cabeça, mesmo depois de desligar o console, embalando sonhos e criando trilhas para nossas próprias histórias. E você, controle na mão, pronto para viver aventuras épicas. Cada botão apertado era uma escolha, cada fase superada, uma vitória pessoal. O Super Nintendo era o passaporte para mundos fantásticos. Essa é a magia do Super Nintendo. Um portal nostálgico que nos leva de volta aos anos 90, uma era de ouro dos videogames. Era o centro das atenções nas casas, reunindo famílias e amigos em torno da TV. Para muitos de nós, o Super Nintendo, carinhosamente chamado de SNES, é mais do que um console. É um símbolo de uma época em que a diversão era simples e verdadeira. É um baú de memórias. Cada cartucho guardava não só jogos, mas histórias, risadas e até pequenas frustrações de fases difíceis. É a lembrança de tardes inteiras com amigos, disputando partidas acirradas. Era o cenário perfeito para criar laços, celebrar vitórias e até aprender a perder. É a descoberta de personagens inesquecíveis que marcaram nossa infância e adolescência. Heróis e vilões que se tornaram parte do nosso imaginário, inspirando brincadeiras e conversas intermináveis. É a nostalgia de um tempo mais simples, onde a maior preocupação era derrotar o chefão da fase. Não havia pressa, só a vontade de se divertir e superar desafios. Prepare-se para embarcar em uma viagem emocionante. Vamos reviver juntos cada detalhe, cada emoção, cada conquista. Vamos juntos revisitar a era de ouro do Super Nintendo, relembrar jogos clássicos, descobrir curiosidades e celebrar o legado eterno dessa máquina que conquistou o coração de milhões de jogadores ao redor do mundo. Prepare-se para se emocionar, rir e se surpreender com histórias que atravessam gerações. A bordo da nave da nostalgia, prepare-se para aterrissar em 1992. O embarque é imediato e o destino é pura diversão. O destino? O mundo mágico do Super Nintendo. Aperte o cinto, pegue seu controle e venha reviver essa aventura inesquecível conosco. Em 1990, o mundo dos videogames presenciou uma revolução: o lançamento do Super Famicom no Japão. Era o início de uma nova era, marcada por expectativas altíssimas e filas nas lojas, com jovens e adultos ansiosos para experimentar o futuro dos jogos eletrônicos. O Super Famicom não era apenas um console,
mas um símbolo de inovação, prometendo experiências que iam muito além do que se conhecia até então. Um ano depois, a febre 16 bits desembarcava nos Estados Unidos como Super Nintendo, prometendo gráficos revolucionários e uma experiência sonora jamais vista. O console rapidamente se tornou o centro das atenções nas casas americanas, reunindo famílias e amigos em torno da televisão para explorar mundos digitais cheios de cor e aventura. Era impossível não se encantar com a sensação de segurar aquele controle pela primeira vez. No Brasil, a espera durou um pouco mais. Só em 1993, pelas mãos da Playtronic, o SNES aportou em terras brasileiras, pronto para conquistar uma legião de fãs. Para muitos, era um sonho distante finalmente ao alcance das mãos, trazendo consigo a promessa de tardes inesquecíveis e novas amizades formadas em torno do videogame. Lembro da ansiedade para ter o meu próprio SNES. Cada revista de games folheada, cada propaganda na TV, só aumentava a expectativa. Era como esperar por um presente mágico, capaz de transformar qualquer sala em um universo de possibilidades. Os cartuchos coloridos, verdadeiras janelas para mundos fantásticos, me fascinavam. Cada título era uma promessa de aventura, de desafios inéditos e histórias envolventes. Colecionar cartuchos virou um ritual, e trocar jogos com amigos era parte da diversão. A promessa de gráficos com cores vibrantes e detalhes impressionantes era tentadora demais para resistir. Os jogos pareciam ganhar vida na tela, com personagens carismáticos e cenários que estimulavam a imaginação de qualquer criança ou adulto. E não era só a parte visual que impressionava. O chip de som do Super Nintendo era uma orquestra digital, capaz de produzir trilhas sonoras épicas e efeitos sonoros marcantes, que até hoje ecoam na memória dos jogadores. As músicas dos jogos se tornaram clássicos instantâneos, embalando momentos de vitória, suspense e emoção. A era 16 bits havia chegado para ficar. O Super Nintendo não só mudou a forma como jogávamos, mas também como nos conectávamos com outras pessoas, criando laços e memórias que atravessam gerações. E com ela, uma nova geração de jogos clássicos estava prestes a nascer, pronta para marcar para sempre a história dos videogames e o coração de milhões de fãs ao redor do mundo. A biblioteca de jogos do Super Nintendo é um verdadeiro tesouro, repleta de aventuras inesquecíveis e mundos que marcaram gerações. Cada cartucho guarda uma história, uma lembrança, um momento especial que ficou gravado na memória de quem viveu aquela época. São centenas de títulos memoráveis, cada um com sua própria magia, capazes de transportar qualquer um para universos fantásticos com apenas um clique no botão Power. Para matar um pouquinho da saudade, selecionei 5 clássicos que marcaram época e até hoje me fazem querer jogar. Cada um deles representa um gênero, um estilo, uma emoção diferente, mas todos têm em comum o poder de despertar nostalgia e diversão sem fim. Super Mario World, de 1990, a aventura colorida e encantadora que apresentou Yoshi ao mundo. Quem não se lembra da primeira vez que montou no dinossauro verde e saiu correndo pela tela? As músicas, as fases criativas e a jogabilidade perfeita fazem de Super Mario World um clássico atemporal. Era impossível não se encantar com os segredos escondidos, as saídas alternativas e a sensação de liberdade ao explorar cada canto do mapa. Super Mario World não era apenas um jogo, era um convite para sonhar acordado, para se perder em um universo onde tudo parecia possível. The Legend of Zelda, A Link to the Past, de 1991, prepare-se para explorar Hyrule em uma aventura épica. A Link to the Past definiu o padrão para os jogos de RPG de ação, com sua história envolvente, masmorras desafiadoras e uma trilha sonora inesquecível. O sentimento de desbravar o mundo, resolver enigmas e enfrentar chefes lendários era único.
Cada espada encontrada, cada item conquistado, era uma vitória pessoal. O jogo nos ensinou sobre coragem, persistência e a importância de nunca desistir diante dos desafios. Street Fighter Turbo, de 1992. Hadoukens e Shoryukens voavam pelos fliperamas antes de invadirem os lares. Street Fighter Sequence Turbo popularizou os jogos de luta, reunindo amigos para duelos emocionantes. Ryu, Ken, Chun-Li e companhia marcaram época com seus golpes especiais e personalidades marcantes. Era comum ver disputas acirradas, risadas e até pequenas rivalidades entre amigos, tudo em nome da diversão. O jogo trouxe para dentro de casa a emoção dos fliperamas, tornando cada encontro uma verdadeira competição. Chrono Trigger, de 1995, uma obra-prima que transcende o tempo. Chrono Trigger é uma aventura épica que mistura viagens no tempo, personagens cativantes e um sistema de batalha inovador. O cartucho amarelo, com sua bateria interna para salvar o progresso, se tornou item de colecionador. O enredo envolvente, as múltiplas possibilidades de finais e a trilha sonora emocionante fazem deste RPG uma experiência única, que conquista fãs até hoje. Jogar Chrono Trigger é embarcar em uma jornada de descobertas, amizades e escolhas que realmente importam. Donkey Kong Country 2. Diddy's Kong Quest, também de 1995. Diddy Kong e Dixie Kong roubaram a cena em uma aventura ainda mais desafiadora e divertida que o primeiro jogo. Os gráficos revolucionários, que simulavam gráficos tridimensionais com sprites pré-renderizados, impressionavam na época. A trilha sonora vibrante, os cenários variados e a jogabilidade precisa faziam de cada fase uma nova surpresa. Era impossível não se empolgar com as fases de montanha-russa, os chefes criativos e o clima de aventura constante. Donkey Kong Country 2 elevou o padrão dos jogos de plataforma e mostrou que o Super Nintendo ainda tinha muito a oferecer. Esses são apenas alguns exemplos da magia que o Super Nintendo proporcionava. A cada novo cartucho, uma nova aventura, um novo desafio, uma nova história para contar. O console foi palco de risadas, descobertas e até de algumas frustrações, mas acima de tudo, de muita diversão compartilhada. Cada jogador certamente guarda suas próprias lembranças e jogos favoritos dessa época de ouro. O Super Nintendo não foi apenas um videogame, mas um portal para amizades, sonhos e experiências que continuam vivas no coração de quem jogou. E você, qual era o seu cartucho preferido? Fala, galera! Seja muito bem-vindo ao AGV Tech. Eu sou o Adriano Garcia e hoje o assunto é pura nostalgia gamer. Os melhores jogos do lendário PlayStation 1. O console que revolucionou os videogames e marcou uma geração inteira. Preparem-se para uma viagem no tempo, relembrando os gráficos poligonais, trilhas sonoras épicas e aqueles jogos que nos prendiam por horas a fio. Já deixa o like e se inscreve porque esse vídeo vai ativar sua memória afetiva. Começando nossa... Preparem-se para entrar no mundo da espionagem com Metal Gear Solid. Hideo Kojima, a mente genial por trás da série, nos presenteou com um jogo que ia muito além da ação. Metal Gear Solid era um thriller de espionagem interativo, com uma trama complexa, personagens memoráveis e cenas de ação cinematográficas. Controlando o Solid Snake, nossa missão era se infiltrar na base militar de Shadow Moses e impedir o lançamento de uma arma nuclear. Mas o que parecia simples se transformava em uma teia de conspirações, traições e reviravoltas de tirar o fôlego. Metal Gear Solid
foi um marco na história dos videogames, elevando o nível da narrativa e da jogabilidade stealth. Preparem-se para sentir o medo em Resident Evil 2. O segundo jogo da franquia que definiu o gênero survival horror nos transportava para Raccoon City, infestada por zumbis sedentos por carne humana. A história de Leon S. Kennedy, um policial em seu primeiro dia de trabalho, e Claire Redfield, em busca do seu irmão Chris, se cruzavam em meio ao caos e terror. Resident Evil 2 era um jogo tenso, claustrofóbico e cheio de sustos. A falta de munição, os puzzles desafiadores e a constante ameaça dos zumbis criavam uma atmosfera única de suspense. Resident Evil 2 se tornou um clássico instantâneo, consolidando o gênero survival horror e garantindo pesadelos a uma geração inteira de jogadores. Crash Bandicoot 3 mantinha a fórmula de sucesso dos jogos anteriores, com fases criativas, jogabilidade precisa e muito bom humor. As fases eram variadas e cheias de segredos para descobrir, com direito a perseguições emocionantes, batalhas contra chefes épicos e, claro, muitas caixas para destruir. Crash Bandicoot 3 Warped era diversão garantida para todas as idades, consolidando o personagem como um dos maiores ícones do PlayStation 1. Preparem-se para acelerar fundo em Gran Turismo 2, considerado um dos melhores jogos de corrida de todos os tempos. Gran Turismo 2 elevou o realismo e a profundidade do gênero a um novo patamar. Com centenas de carros licenciados de diversas montadoras, o jogo oferecia uma experiência completa para os amantes da velocidade. Gran Turismo 2 se destacava pela sua física realista, que simulava com precisão o comportamento dos carros nas pistas. Cada curva, cada freada, cada marcha trocada faziam a diferença entre a vitória e a derrota. Gran Turismo 2 era um jogo viciante, que nos fazia perder horas e horas atrás do volante, buscando o tempo perfeito em cada curva e a vitória em cada corrida. Preparem-se para dropar e mandar um Mac Twist em Tony Hawk's Pro Skater 2. O segundo jogo da franquia que revolucionou os jogos de skate trazia de volta toda a adrenalina e a atitude do esporte radical, com gráficos aprimorados, novas manobras e uma trilha sonora ainda mais insana. Tony Hawk's Pro Skater 2 colocava a gente no controle de lendas do skate como Tony Hawk, Bucky Lasek e Elissa Steamer, cada um com seu estilo e manobras especiais. O objetivo era simples: fazer o máximo de pontos possível em cada fase, mandando manobras arriscadas, completando desafios e coletando itens escondidos. Tony Hawk's Pro Skater 2 era um jogo divertido, desafiador e cheio de estilo, que conquistou uma legião de fãs e se tornou um clássico dos jogos de esporte. Preparem-se para a porrada comer solta em Tekken 3. Considerado por muitos como o melhor jogo da franquia, Tekken 3 elevou o nível dos jogos de luta com seus gráficos impressionantes, jogabilidade frenética e um elenco de personagens inesquecíveis. Tekken 3 trazia de volta personagens clássicos como Jin Kazama, Heihachi Mishima e Yoshimitsu, e introduzia novos lutadores como Hwoarang, Ed Gordo e Ling Xiaoyu. Cada personagem tinha seu próprio estilo de luta,
com golpes especiais, combos devastadores e uma história de fundo própria. A jogabilidade de Tekken 3 era rápida, fluida e recompensadora. Tekken 3 era um jogo viciante, que nos fazia passar horas e horas treinando combos, desafiando amigos e dominando cada personagem. Preparem-se para mergulhar no terror psicológico de Silent Hill. Esqueça zumbis e monstros genéricos. Silent Hill inovou ao trazer uma atmosfera pesada, uma história perturbadora e criaturas bizarras que mexem com a nossa mente. No controle de Harry Mason, um escritor em busca da sua filha desaparecida na sinistra cidade de Silent Hill, o jogo nos colocava em um pesadelo psicológico repleto de simbologia, cultos macabros e uma névoa densa que escondia horrores inimagináveis. Silent Hill se destacava pela sua atmosfera opressiva, com cenários claustrofóbicos, sons perturbadores e uma trilha sonora dissonante que nos deixava constantemente tensos. Silent Hill é uma obra-prima do terror psicológico, um jogo que nos faz questionar a nossa sanidade e que fica gravado na memória muito depois de terminarmos. Preparem-se para a aventura com a maior heroína dos videogames em Tomb Raider 2. Lara Croft retornava ainda mais ágil, inteligente e implacável, explorando tumbas antigas, desvendando mistérios e enfrentando inimigos perigosos ao redor do mundo. Em Tomb Raider 2, Lara Croft partia em busca da Adaga de Xi'an, um artefato lendário capaz de conceder poder inimaginável. A aventura levava a gente para cenários exóticos como a Muralha da China, Veneza e até mesmo um navio naufragado. Tomb Raider 2 mantinha a fórmula de sucesso do primeiro jogo, com exploração, puzzles desafiadores e combates emocionantes. Lara Croft se tornou um ícone da cultura pop, uma heroína forte, independente e que não tinha medo de enfrentar qualquer desafio. E aí? Bateu aquela saudade? Qual jogo do PS1 mais marcou sua infância ou adolescência? Comenta aqui que eu quero ver a nostalgia de vocês. O PlayStation 1 foi um console revolucionário, que marcou época e deixou uma legião de fãs saudosos. Se curtiu o vídeo, deixa o like, compartilha com os amigos e se inscreve no canal AGV Tech para mais conteúdo retrô e tech toda semana. Valeu!